Bem, eu fiz um vídeo sobre questões gráficas há pouco tempo, mas eu esqueci de algumas questões e fui fazendo minha pesquinha aqui, né, para anotar as coisas que faltaram e deixei o caderninho aqui, né, mas eu estudando aqui eu lembrei de algumas coisas e não queria parar de ler, esqueci de anotar, que eu esqueço as coisas e algumas coisas não foram anotadas. Se eu lembrar durante o processo do vídeo, eu falarei, se não, se eu lembrar depois eu anoto e farei outro vídeo complementar. Infelizmente eu tenho um problema de querer fazer os vídeos completos, mas tô resolvendo, é assim mesmo, né? Tá tranquilo. Eu notei algumas pesquinhas aqui. Se eu tiver condições hoje ainda, eu terei que fazer um vídeo sobre Matrix, a Matrix, de como, o que é a Matrix mesmo, o que está acontecendo um pouco. Mas aqui esse vídeo aqui é complementar de questões gráficas. Eu quero começar corrigindo um erro meu. Eu falei que dificilmente eu me depararia com uma pesquisa que eu não fiz. Não é que eu pesquisei tudo, né? Não pesquisei tudo não, eu me expressei muito mal. Fazendo o vídeo aqui, você acaba... Eu, particularmente, como eu não sou um narcisista, nem um psicopata, eu não tenho essa frieza. Eu não sou uma máquina, então fazer um vídeo não é tão simples assim. Ainda mais lidando com várias informações complexas. Dá um exemplo, por exemplo, eu peguei uma disciplina no semestre passado de mestrado, que o professor principal é um doutor que pesquisa engenharia de software. E outros professores que trampam com doutores, que trampam com pesquisa de engenharia de software, apareceram lá durante o semestre. Dentre outros tipos de pesquisa. E quando eles falaram sobre pesquisa de engenharia de software, eu fiquei assim, mas estão pesquisando o quê? Não entendi. Fiquei assistindo a aula para ver se entenderia. Não foi citada uma pesquisa específica, não ficou claro. E eu perguntei ao professor, a pergunta, como eu não tinha estrutura para perguntar, fazer a pergunta correta, ele não me respondeu corretamente, porque eu não fiz a pergunta corretamente. E só vinha entender depois, que na verdade eu pensei, pô, mas eu estudei muito engenharia de software, eu sou bom. E eu fiz engenharia reversa de software, o que torna você mais capaz. E não vi nada que tinha que ser feito no engenharia de software, muita coisa não dá para fazer não. E durante o estudo da disciplina eu vi que na verdade o que se pesquisa, normalmente o que se pesquisa na engenharia de software são elementos, coisas que estão acontecendo durante o processo de engenharia de software. Normalmente problemas que são investigados, às vezes sugerem uma solução, outras vezes só faz o trabalho do problema e espera-se, né, tem uma esperança que alguém gere uma solução para aquilo ali. E eu ficava aprendido no contexto geral da engenharia de software, não dos problemas. E eu me toquei, não, mas eu já fiz eu estou numa pesquisa de engenharia de software, que é exatamente o problema que muita gente tem que trabalha com software sobre ansiedade. Ansiedade de verdade, né? Porque muitas pessoas desinformadas chamam fobia de ansiedade, não é? Chama a fobia de lembrar de algo, de passar por algo, ficar com aquele pânico. Isso é uma fobia, isso não é ansiedade. A ansiedade é você ansiar por algo. Se é uma ânsia, é algo que não é natural, que não é saudável. É diferente de você querer algo, desejar algo. Quando se fala de ânsia por algo, é algo nocivo. E fobia é fobia, ansiedade é ansiedade. São coisas distintas, né? As pessoas chamam muito fobias, né, de ansiedade. Não é. Normalmente eles estão chamando uma crise de pânico, né, uma fobia de ansiedade. Não é. Ninguém está ansiando por sofrer. Ninguém está ansiando por algo que não deseja. Certo? Então bora começar aqui no complemento de questões gráficas. Tem outros vídeos para serem feitos, né? Eu havia terminado o vídeo anterior dizendo que uma Fire Pro é diferente de uma Radeon e uma Quadra é diferente de uma GeForce. Se eu não me engano, a proporção é essa. Uma Quadra equivale a 1000 GeForces com a mesma quantidade de transistores
E uma Fire Pro equivale a 1000 Radeons com a mesma quantidade de transistores. Por quê? O cálculo é extremamente mais avançado e mais complexo, mais eficiente, mais eficaz. Eficaz não, mais eficaz, não existe mais eficaz. Ou é eficaz ou não é. Mais eficiente. São cálculos muito superiores, né? Aí eu terminei nessa parte explicando se você tem uma Fire Pro que lhe custou, sei lá, 20 mil reais, e a Radeon equivalente a 5 mil, saiu mais barato que a Radeon. Porque 5 mil reais vezes 1000 dá 5 milhões de reais, acredito, né? Você não pagou 5 milhões, você pagou 25 mil, sei lá. Mas é um valor alto, mas é um investimento que você usa por muito tempo. Você podendo fazer upgrade, ótimo. Mas a Fire Pro, ela é muito superior à Radeon, a Quadra também é muito superior à GeForce. A gente entra aqui uma questão de... Eu estava falando que o Ray Tracing é algo antigo, já tem séculos, e a Nvidia está usando o Ray Tracing como para dar um golpe, né? Para poder sabotar a AMD e vender supercomputadores, GeForce e tudo mais. As pessoas comem esse H. A inteligência artificial, como se a inteligência artificial fosse a GeForce, né? Não fosse o software. Como se a qualidade estivesse no hardware, não no software. Na verdade, quando você fala de hardware e software, você tem que entender que o hardware estará sempre lá. O software que resolve o problema, né? Depende da criatividade da pessoa para resolver um problema, da visão de enxergar um problema, a capacidade de gerar uma solução. É o software. Os computadores que a gente tem são de usos genéricos, né? De usos gerais. Então, não resolve um problema específico. E por que muitas vezes a pessoa pensa que uma GeForce, uma pessoa que não é maligna, né? Que não desinforma, pensa que uma GeForce tem mais desempenho que a Radeon. Por quê? A GeForce, né, ela tem uma função, que é a seguinte função. Para ela não perder fluidez, o jogo não perder fluidez, ela diminui a qualidade gráfica, parece que até 50%. Né? Questão de textura e características gráficas. A pessoa não percebe muito se não ficar atenta, porque normalmente esses processos acontecem em movimento. Ela já determina um pico ali, já determina um piso e um teto. Se for interferir na fluência do jogo, ela diminui a qualidade gráfica, textura e alguns elementos, para manter a fluência ali no T-lag, né? Chama de lag, não ter atraso. Se eu não me engano, ela pode interferir tanto nos elementos visuais, na textura, material, os elementos que estão ali, iluminação, materiais, como ela pode interferir na resolução, ela derruba a resolução. Eu não sei se ela pode derrubar tudo 25% ou até 50%, eu não sei. Parece que em muito movimento pode derrubar até 50%. Normalmente é de 25% a 50%, algo assim. E ela acaba aparentando ter mais desempenho com a Radeon. A Nvidia, por natureza, por seus cálculos, ela já entrega menos qualidade gráfica, né? Porque os cálculos delas, os calculadores dela são inferiores da AMD. Resolve o problema do mesmo jeito. Se você gosta, pode comprar, tá tranquilo. Mas a Radeon entrega a qualidade máxima que for possível ali no Windows e no Linux. A Nvidia não entrega isso aí, ela derruba. A AMD não derruba a qualidade porque você não configurou o jogo, porque você você botou qualidades que não precisa. A partir do Shader 4 a qualidade já é máxima, já é ótima, já é fantástica, já com tudo no mínimo. Mas tem gente que tem, infelizmente, uma necessidade de validação muito grande, e ele precisa que o jogo rode ali no máximo para ele se validar. É um problema dele, um problema dela. Não tem nada a ver com o hardware, não. A Intel também. A Intel tem o projeto, ela usa os mesmos calculadores 8 bits, 16, 32, 64 como a AMD há anos, né? Nunca mudou os calculadores, foi o máximo que ela alcançou. Então ela não chega, a AMD alcançou o pico do calculador, das ULAs. Então o máximo 32 bits a AMD alcançou, 8, 16, 32, 64 bits alcançou. Então tem mais eficiência, tem eficiência máxima, né? Eficácia. E ela não derruba a qualidade gráfica para poder manter um status, forjar um status ali de uma situação que acaba alienando cada vez mais as pessoas e desinformando. Basicamente paramos nesse ponto, essa questão não foi falada. E a gente entra aqui na questão de jogos.
né, que as pessoas não entendem porque certos jogos, principalmente consoles, são travados em 30 FPS e não em 60 FPS. As pessoas, por ignorância, pensam que aquilo ali é uma incompetência da empresa. Não é. Isso aí é feito intencionalmente. Vou explicar por quê. Como eu falei, quando você usa softwares facilitadores de criar cenários, né, você bota os elementos, arrasta e tal, isso tudo gera carga. Né? Para você criar um software de modelagem instantânea, esse software normalmente é extremamente carregado, é difícil fazer, ele é complexo, tem muitos elementos interagindo ao mesmo tempo, e essa complexidade não permite que eles deixem com eficiência satisfatória uma eficácia satisfatória. Pessoas que têm essa qualificação e tempo para fazer isso aí, normalmente estão em software livre, né? Porque uma empresa como a Unreal, a Unity, tem que entregar logo. Então, como eu falei no outro vídeo, você não tem como... Ou você trabalha em sua empresa entregando qualidade ou entregando produto. Você não tem como ter as duas coisas, né? Então você vê os softwares livres, né? Os softwares independentes que trabalham com doação, normalmente estão com software na qualidade máxima. Os arquivos são pequenos, a qualidade de áudio é suprema, a qualidade de vídeo, o serviço é fantástico. Os arquivos são pequenos, são feitos em idiomas de programação top de linha, C, normalmente na família C, porque eles têm condições de trabalharem assim. Né? Eles não estão com o pescoço apertado por algum motivo para tá entregando produtos ou forjando entregas. Porque o próprio processo de você forjar uma entrega é um trampo. Você tem que fazer alguma coisa para poder enganar o povo. E demanda tempo, demanda recursos. Então esses softwares que facilitam a criação, eles são extremamente pesados e geram produtos extremamente pesados. Para um cientista da computação, isso é inaceitável, né? Você está complicando a vida do cliente, do povo, tanto como um jogo como um software de importância científica ou de trampo. Porque você está limitando aquele uso ali para pessoas que conseguem ter um computador de 20 mil reais, um mainframe, um supercomputador de $1 trilhão e por aí vai. Muitos softwares não são aplicados, você não consegue botar no mercado porque não tem condições. Você quer fazer um software que só roda em supercomputador? Quem usará isso aí? Você vê o Blender. O Blender provavelmente é todo feito em C, na Jante, né? Tudo do zero, não usa biblioteca de nada. Então o progresso do software dele demora um pouco. Ele é complexo, é avançado, tem muitos anos. É o melhor que existe em tudo. Você consegue modelar coisas enormes, vários elementos. Continua leve, um computador antigo DDR2, sem placa gráfica, com GeForce integrado, uma Radeon integrada, ou botar uma plaquinha Fire Pro antiga, ou Quadro, ou o que for. Principalmente rodando no Linux. Mas as outras empresas estão rodando no Windows, estão usando bibliotecas do Windows, bibliotecas de terceiros, que você não tem como garantir a qualidade nem a segurança, e criando dependência em cima de dependência é um sistema que já é mal feito, como o Windows. E é pesado porque é binário, né? Ele tem um kernel Linux, parece lá 64 bits, mas a camada entre o sistema operacional kernel e o cliente é todo binário. Criado parece que ele tem um próprio idioma de programação deles lá. Só quem trabalha lá usa. E não é C++, como dizem. Quem tem domínio sobre hardware e software vê claramente que o Windows nunca foi feito em C++. Nunca foi e nunca será feito, provavelmente. Não tem como, mesmo que fosse um projeto, mesmo que você pegasse o projeto do Windows atual e migrasse todo para C++, o resultado seria diferente. A qualidade, a velocidade, o desempenho, o serviço seria completamente diferente. Mesmo sendo um software que tem deficiência de qualidade. Só você mudar de idioma de programação. Então não é C++, aquilo é conversa. É como as pessoas que não entendem nada falam assim, não, mas você trabalhar com Arduino, você pode trabalhar em qualquer idioma.
eu trabalho com Java, eu trabalho com Python, eu trabalho com isso, com aquilo. Mentira. Só se trabalha, o hardware do Arduino é extremamente limitado e ele só trabalha em código da família C. Você pode programar em Java? Pode. Mas você não, o código não é Java dentro do processador Arduino. A IDE, que você está compilando o software para o Arduino, consegue traduzir o seu código em Java para compilação em C. É diferente, né? As pessoas falam muita besteira por aí. Então, por que os jogos, mesmo em console, que é Linux, né? O Xbox é Linux, quem tem um mínimo de conhecimento sabe que é um Linux, depende da interface, depende do que falam. Você não tem como fazer um console com Windows, que já chega com defeito na mão do cliente, que dá defeito em uma semana. Você faliria aquela empresa de videogames. Ela não teria como se manter sendo Windows. Pesado, aqueceria muito mais, o console seria maior, daria defeito facilmente, diminuiria o tempo de vida, teria que investir mais no hardware, encareceria mais. Todo console é Linux, né? As pessoas infelizmente se prendem ao que vem. São pessoas superficiais que não entendem. Se ela viu que tem a aparência de Windows, é o Windows. Se viu que a aparência de outra aparência, é outra coisa. São enganadas pelo óbvio. Né? Provavelmente será um dos assuntos quando eu tratarei de Matrix, se eu puder tratar hoje sobre Matrix. Mas por que os jogos são feitos em 30 FPS? Quando você trabalha com Unity e Unreal, e você tá criando muitos elementos ali, de cenário e tudo mais, e muitas vezes por ignorância quer usar muito recurso para poder valorizar seu jogo. Você entra no menu lá de gráfico, você bota um bocado de coisa desnecessária que só confunde o cliente, e o cliente pensa que tem que habilitar tudo, tem coisa que tira a beleza como blur, né? O cara quer fotorrealismo, mas bota blur distorcendo tudo ali, uma coisa contraditória. Você quer ver claramente, mas você embaça. Tudo que distorce é contra o fotorrealismo e contra a qualidade gráfica. Iluminação que distorce e tudo mais. Mas estamos tratando de pessoas que não entendem, e são pessoas normalmente malignas que desinformam as pessoas. Quando você está trabalhando com IDR dessa forma, que não é um Blender, é um Unity, é um CAD, né? É um software, é uma IDE CAD. Por quê? Porque é uma IDE CAD. Um Blender, você tanto é um software de auxílio para desenho, como é uma IDE, você programa, você gera um software. Embora tudo que existe é hardware, é software, computacionalmente falando. E quando você trata também da Unity e do Unreal, que parece, também você é uma IDE CAD, né? Você programa o que você está desenhando. E como são softwares extremamente mal feitos, com várias dependências, o Unreal, são programas extremamente ruins, você gera um software, né? Você gera o que você está vendo, o boneco, o cenário, tudo é software. Existe código ali por trás. Então são códigos extremamente mal feitos, são códigos que custam um processamento caro, muitas vezes com dependência de DirectX, que é binário, não é hexadecimal, o DirectX. Tem muita gente que fala, mas o que pesa no Windows é o DirectX, não é só o DirectX. A própria camada entre o kernel Linux e que fica entre o kernel e o usuário é binário. Então, o DirectX roda dentro dessa camada. Então, você gera jogos no IDE CAD, Unity, Unreal, seja lá o que for, que dependências com defeitos e tudo mais, gera um produto pesado, lento. E aí você acaba forçando a pessoa a ter que ter um computador da NASA de 100 mil dólares. Como rodará em um console? O console é pequeno, ele tem que ser bonito, elegante, portátil, que facilita, simples. Essa carga pode não dar o desempenho, não dar a velocidade necessária quando você exigir demais dele em 60 FPS. Ele pode ficar lento, pode travar, é complicado.
Mesmo quando você trabalha com Unity no Linux, você gera um produto inferior. Então, quando você gera um produto desse com essa carga, que você normalmente se usa o Unity, o Unreal, para a produção ser mais rápida, o custo ser menor, produtividade, e na verdade acaba perdendo mais do que ganha, né? Então você limita no software 30 FPS para o videogame não aquecer demais, não estressar demais, não esquentar demais, não processar demais, não ficar lento, não ter quebra de quadro. E o que é um quadro? Existe quadro no computador, no sistema computacional, como um filme de rolo? Não. O que você vê no computador não é fotografias uma atrás da outra, não. Isso é uma forma de você entender aquilo ali quando você precisar trabalhar com aquilo ali. É como o áudio, né? No áudio no computador, não existe ondas no computador de áudio. Ali é uma transcrição, aquilo ali tem um termo para isso. Aquilo é uma representação do que você está trabalhando, que é um áudio. No áudio, por mais que seja corrente contínua com frequência, não é frequência de áudio do ar. Porque tem uma frequência de áudio do ar. Aquilo ali você tem uma frequência de corrente elétrica. E a corrente elétrica não está fazendo isso aqui a frequência não está com ondas na corrente elétrica, pelo que eu sei. Eu quero até corrigir uma questão de um erro meu também, que eu tentei conversar passar um vídeo aqui mais didático para explicar que no computador a corrente elétrica é na velocidade da luz, para simplificar o que eu estava falando, para poder ser entendido, e eu errei, porque na verdade os sistemas computacionais, os aparelhos eletrônicos, eles são mais eficientes que a pessoa pode fazer. Então a corrente elétrica é lenta. A corrente elétrica nos aparelhos, principalmente o sistema computacional, um telefone, um computador, um desktop, um tablet, um laptop, a corrente elétrica é lenta, senão fica caro também, né? E estressa o equipamento, fica quente. O que é rápido na corrente elétrica é a frequência, a quantidade de dados que passa na corrente elétrica. A corrente elétrica assim é lenta. Era para ter falado isso da outra vez. Então, quando a gente volta a entender por que o FPS está 30, não é que a empresa é incompetente. Ela está trabalhando com mecanismo de software, de IDE-SCAD, que gera um produto extremamente custoso. Extremamente custoso. E ela tem que diminuir aquela carga, senão ela não consegue vender, não consegue usar aquele console. Não consegue usar. Não só esquenta, estressa e queima. Não consegue usar, não trabalha. E você vê claramente quando o software é todo feito independente, muitas vezes em um Blender, no Linux, gera arquivos bem menores, com mais qualidade de áudio, mais qualidade de imagem, com a fluidez grande. O console aquece menos, exige menos do computador, do telefone. E você pode deixar o FPS, que se chama de FPS, né, que é uma representação do que acontece aqui, com independente. Por exemplo, o Fortnite. O Fortnite só flui quando você libera o FPS independente. Se você bota limitado para 15, 20, 30, 60, como ele é mal feito, ele diminui o desempenho. Quando você deixa independente, ele flui naturalmente com desempenho maior. Por aquilo que parece o contrário, né? E como é que funciona em um monitor digital que tem no telefone, que tem no tablet, tem no computador? É quadro atrás de quadro? Não, porque seria um cálculo. Para você entender que não tem como ser quadro, para eu gerar o quadro seguinte, eu teria que antecipar, prever o quadro que teria que acontecer. Eu teria que ter o dom de evidência dos próximos, sei lá, 1000 quadros seguintes. 30 FPS, né? 30 quadros por segundo. Eu teria que prever no mínimo 30, 60, 90 quadros para os segundos futuros, os próximos segundos, para eu já gerar os quadros um após o outro e você tá vendo ali com aquela fluência. Eu teria que prever os seus movimentos e o movimento do jogo. Em um jogo que é de interação independente, né? Interação
em tempo real. Como não tem como prever esses quadros, não tem como antecipar o que aconteceria, não tem como você gerar os quadros antecipadamente, está mostrando ali em um tempo hábil, né? Um tempo que aquilo flua direito. Então, como é no sistema computacional digital? Até porque se fosse assim, os monitores não precisariam de pontos. Você teria um projetor atrás do monitor e não teria ponto nenhum. Você apresentaria os quadros como se fosse um filme antigo de rolo, quadro atrás de quadro, e tá tudo certo. Não é assim. Como você não tem como fazer isso e custa muito caro, né? Você está gerando cargas de quadro ao mesmo tempo, é muito caro, pesa muito. A depender, são fotografias muito grandes. Não é assim que funciona. Na verdade, você tem pontos que são calculados, a mudança, são mudanças agressivas, mudanças mais suaves, a depender do que mude naquele ponto, daquela parte do cenário, do que você está vendo. Então, cada ponto calculado tem um custo. Então, você consegue diminuir o custo para o mínimo possível. Se você precisasse calcular o quadro inteiro toda vez, o tempo todo, seria o cálculo máximo de tudo ao mesmo tempo para gerar um quadro inteiro. Na verdade, você faz uma compensação de cores, né? Compensação de cores por quadro ali, fazendo cálculos. Então, diminui muito o cálculo daquilo ali. Então, vamos dizer que você está filmando o cenário e você moveu o mouse e naquela parede ali tem tons diferentes de cinza. Então, os cálculos são menores porque você está calculando uma gradação, né? Uma gradação do cinza, gerando um custo menor. Então você faz cálculos muito menores calculando ponto por ponto do que gerando quadros inteiros. Mas para você representar e trampar com aquilo, você representa como FPS, como no áudio você representa com frequência. Mas a frequência está no ar, não está dentro do computador. Então é por isso que você limita o FPS, porque não tem condições. E 30 FPS já tá suando, viu, pai? Quando você botou 30 FPS é porque já tá suando no 30 FPS. O vídeo já tá em 27 minutos, pô. E tem um bocado de coisa pra falar aqui. Será que dá pra falar tudo? Já tô cansado. Bora falar aqui. Nós temos... A gente criou arquivo de áudio, de vídeo, de imagem muitos anos atrás, dezenas de anos atrás. E a gente fez o que pôde. E com o passar do tempo, para diminuir o custo de armazenamento e o custo de processamento de uma imagem, de um áudio, de um vídeo, a gente continua a pesquisa para gerar arquivos melhores e menores, que você gera um resultado mais rápido, com mais qualidade, com custo de processamento e armazenamento menor. Então o vídeo evoluiu, mas falam que tem compactação do vídeo. Como é que compacta um vídeo? Se tudo lá é bit, eu aperto, espremo, fica menor. Ou então só porque o arquivo ficou menor eu comprimi como? Como é que comprime isso aí? Como é que você comprime um vídeo ou um áudio? Você comprimir? Na verdade, quando você fala de bora pegar para as gerações de vídeos atuais, passando por todas as anteriores que já foram criadas. Às vezes é com a finalidade específica. Quando você fala que um arquivo de vídeo x265, né, é menor do que x264, não quer dizer que ele foi compactado, não. É que x265 é o auge que a gente tem hoje em dia de qualidade de vídeo, né, e total. Então você gera um produto muito superior aos anteriores com o processo que a gente sempre fez: diminuir o tamanho do arquivo, aumentar a qualidade do arquivo e diminuir a necessidade de processamento. Ciência da computação trabalha com isso, só trabalha com isso. Na base é diminuição de custo e aumento de qualidade. Diminuir o arquivo, o tamanho do arquivo, aumentar a qualidade, diminuir o custo de espaço e o custo de processamento, na medida do possível.
né? Para você possibilitar as coisas, senão não conseguiria fazer, não teria um telefone, não teria como usar um telefone, que é uma coisa pequena com pouco processamento e pouca eletricidade. Então você não pega o arquivo compacto, você aumenta a qualidade e diminui o custo. Então tem muito menos bits ali gerando um resultado melhor. Porque foram feitas pesquisas que geraram softwares melhores, muito melhores. E chamam de compactação provavelmente para você entender, mas não é isso não. Ah, eu não falei da evolução do Ray Tracing. A evolução do Ray Tracing foi a mesma coisa. Criamos o Ray Tracing... Criamos não, que não foi eu que criei. Criaram o Ray Tracing séculos atrás. E aí foi alguém... pesquisou e desenvolveu a solução Ray Tracing computacional dezenas de anos atrás. Mas era custoso. E aí alguns pesquisadores fizeram esforços durante dezenas de anos para diminuir o custo do Ray Tracing, que é a iluminação fotorrealista, né? Só a iluminação mesmo. Então diminuiu para aplicação real do Ray Tracing, que o raio batia em tudo, voltava e tal, cálculos complexos e caros, foram criando técnicas para esse custo diminuir. O custo do Ray Tracing e a gente poder aplicar o Ray Tracing. Então foram vários esforços que... Não foram vários como o desenvolvimento de software. Pesquisa é lenta e são poucas pesquisas. Foram feitos muitos esforços durante essas dezenas de anos para gerar um Ray Tracing aplicável. Mas Ray Tracing é só raio, é só iluminação. Ok? Raios indo e voltando. Ele não cria um material no produto, eles não criam um material. O que é um material? Quer dizer, a pessoa não entende. Material é a simulação de uma coisa do mundo real no mundo virtual. Então digamos que eu preciso fazer um vidro para a janela. Eu modelo aquele material, um quadrado por exemplo, e digo, olha, ele tem que imitar um vidro, tem que ser transparente ou translúcido e tem que ter reflexo ou não. É o material aplicado. E vamos dizer, eu quero imitar um metal cromado. Eu boto uma superfície nele ali e aplico. Eu aplico eu simulo o metal naquele material para aparentar seu metal e aplico espelhado, que é a textura, né? Senão tem que ter os dois. Eu posso misturar, posso. Eu posso, por exemplo, botar uma parede com material de vidro e botar uma tintura branca para dar um efeito de espelhado mais bonito e tal. Imitar naves espaciais futurísticas, que tá tudo dentro do metal. Você pode misturar os materiais e as texturas. O material é simular um material do mundo real, como madeira, vidro, metal, vidro, o que for. E a textura é o desenho, né? A tinta que eu boto ali. Aí os dois juntos geram um efeito. Então o Ray Tracing evoluiu com algumas pesquisas extremamente custosas que levaram anos, muitos anos, para aumentar a eficiência do Ray Tracing. Custa menos, né? Eu botei um negócio aqui, não sei porquê. RAM e registradores gráficos. Dentro todo processador tem registrador. São as memórias. E calculadores. O jogo está dentro do processador, dos registradores sendo calculados e armazenados nos registradores. A memória RAM, o jogo não está na memória RAM. Quando você tem uma placa gráfica rodando tudo, e a placa gráfica tem 2 GB, 2 bilhões de transistores, e o jogo está instalado em 150 GB, você não consegue pegar nem os 150 GB, nenhuma parte disso e botar na memória RAM de 2 GB. Você bota dentro do processador. Aqueles 2 GB, como qualquer memória RAM, ela normalmente é uma memória para o programador usar, os programadores usarem, é uma memória auxiliar para atividades diversas, compartilhamento entre processadores. O jogo não está ali, o sistema operacional não está em seus 4 GB de memória RAM. Seu Windows está ocupando, sei lá, 150 GB, olha lá, 60, 80 GB, não é? Memória RAM, o jogo não está na memória RAM, o sistema operacional não está na memória RAM, ok? Ali é a memória auxiliar. Memória principal é registrador. Falei do Unreal.
Ah, os jogos são projetos de engenharia de software. Então, a gente não tem como criar uma receita de bolo para você fazer qualquer jogo. Cada jogo é como um software. Ele terá uma modelagem de engenharia de software para aquele jogo ser desenvolvido. Claro que terá desenhistas, terá gestores, terá programadores, né, os projetistas. Mas assim, eles terão um desenvolvimento diferente. Cada jogo terá um desenvolvimento diferente. Em todos os sentidos, intelectual e material. A mão de obra será diferente, será especializada, quantidade maior ou menor. Às vezes é um jogo que exige uma mão de obra menor, então você divide a mão de obra para fazer 2 jogos ao mesmo tempo. Mas basicamente um jogo ele tem que ser muito bem projetado, gerido e administrado. Teve algum problema? Saber como resolver. Os recursos que você precisa, saber como correr atrás e aplicar, né? Por exemplo, não faz sentido as pessoas comprarem um computador de $100.000 para poder estudar programação. Programação é um texto, né? Você trabalha com texto e está escrevendo na mão, que é o ideal. Você tem que ter essa prática. E você compila softwares normalmente das faculdades com computadores antigos. Você não precisa comprar. Você não precisa deixar de fazer na faculdade porque não pode comprar um computador caro. Você compra um computador usado antigo que roda. Você bota lá o Windows que você quer, o Linux que você quer e já foi. Mas normalmente para você botar os Windows tem que ser no mínimo DDR1, né? 64 bits. Um Core Duo. Existe Pentium que é melhor que o Core Duo da época. Você tem que botar DDR2, DDR1, um Athlon 64 bits para você. Até para você ter a experiência de compilar em 32 e 64 bits, né? Normalmente as IDEs não lhe dão as duas opções. Você instala, você baixa algum viado procurando macho aí, ó, de moto. Então você, normalmente eu não conheço uma IDE, ou não lembro, uma IDE que você instala no computador, que ele compila em um sistema operacional 64 bits como Windows. Você pode escolher 32 bits ou 64 bits. Se eu não me engano, ele já compila na plataforma que está usando e você tem que baixar a IDE na plataforma 64 bits. Como o C++. Você tem que baixar o 32 ou 64 para o sistema operacional que você está usando. Se for o Windows 32, você baixa o IDE C++ 32. Se for 64, você baixa 64. Mas o código será o mesmo. Não importa não. Que eu saiba. Então os jogos precisam ser administrados como um projeto de engenharia de software. Afinal de contas, você está compilando um software, projetando um software. Cada tipo de jogo terá uma abordagem, né, para poder ser projetado em todos os níveis, de você conceber a história, conceber o enredo, conceber o jogo, conceber o áudio, você conceber as personagens, o cenário. Todo jogo é específico. Você não consegue fazer todos os jogos da mesma forma. Parece que eu conseguiria concluir, viu? Paramos aqui, ó. Custos. Eu falei, né? Quando você... Já falei no começo. Quando você usa um Unreal ou um Unity, já é um software sem eficiência. E se você usar eles no Windows também, que é precário, você terá um custo muito alto. A pessoa prepotente, ignorante, pensa que não, se está pesando muito o Windows é porque ele é melhor. Se está pesando muito a IDE CAD, como o Unity ou Unreal, ele é melhor. Como se aquele peso fosse um indício de qualidade. Na verdade é um indício de estar sido mal feito, de não ter sido bem feito. E muitas empresas não estão nem aí para o cliente, está vendendo que se lasque. O cliente que se esforce para poder usar. Então você vê o Photoshop é binário. Há quantos anos? Pega esse software que a gente usa no Windows hoje em dia aí. Eu não uso. Tem o Kit, Adobe, tem
3D Studio Max, Maya, tem Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, tem tudo aí. Todos eles binário. Diz que é feito de C++, mas quem entende sabe que aquele de C++ não tem nada. Porque em C++, mesmo que você não projete bem, mas está rodando, está perfeito, ele tem desempenho, tem qualidade. E se essas empresas tivessem alguma preocupação com o cliente, elas teriam começado muitos anos, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, AutoCAD, o que for. Começou com uma plataforma 32 bits ruim, lançou ali, começou a ganhar o dinheiro, já teve o retorno, já ficou rica com 5 anos ou menos. Pô, cara, embora a partir de agora aqui abandonar, entrar com um projeto de qualidade, contratar mão de obra especializada com qualidade e gerar o Photoshop, o CorelDRAW, o 3D Studio Max, o AutoCAD, desculpe, em vez de ser binário, ser hexadecimal, pegar um idioma de programação hexadecimal, como C. Então você pegaria o Photoshop, o AutoCAD, o que for, tá lá binário, pesado, horrível. Seria bom até para eles se desenvolverem, né? Ter menos problema e custo. Então pronto, já ganhei muito dinheiro com 2 anos, investi em mão de obra qualificada para poder transcrever todo esse código aqui do Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, o que for, Illustrator, para hexadecimal. E a partir daí só ser hexadecimal. Se ele se preocupasse com o cliente, se ele se preocupasse com a qualidade do seu serviço, do seu produto, mas ele não está nem aí, né? Essas empresas muitas vezes têm 10, 20, 30, 40, 50 anos aí, ó. Estão trilionárias. Elas têm recurso para isso, mas não querem, não tem interesse. O cliente que se lasque. Porque quando você já tá trilionário há 2, 3, 4, 5 anos, você pode se dar o luxo de contratar mão de obra especializada ou pegar a mão de obra que você tem e tornar especializada, aqueles que querem, aqueles que têm interesse nisso, você aumentar a qualidade e o valor do seu serviço, de sua empresa, de seu produto, né? Ter um custo menor de produção, a velocidade maior de produção, até o hardware que você usar não precisa ser o mais caro, já que está leve ali, não precisa estar comprando o tempo todo, trocando o tempo todo, né? E aí você entregaria o que fosse melhor possível. Você teria condições de... Você não perderia tempo com custos de hardware e software, problemas, dores de cabeça que tem com software sem qualidade. Você diminuiria custos gerais de tempo, de mão de obra intelectual, físico, hardware, software. Você estaria investindo para ter mais qualidade em tudo e você conseguiria manter a qualidade ali. Talvez não entregando tanto quanto fingem que entregam, todo dia uma atualização, mas você teria condições de ter qualidade e entregar o melhor possível. Você não vê isso no Windows, né? Na Microsoft. Empresas que rodam sobre a Microsoft, sobre o Windows. A própria Microsoft não faz isso. E é quem tem recurso também. Para você encontrar a qualidade máxima, com custo mínimo, você tem que ir para o Linux. A Apple você ainda consegue fazer alguma coisa, né? Afinal de contas a Apple é Linux também. E ela exige uma qualidade. Mas você não consegue ter qualidade em tudo na Apple, né? Nem todo mundo quer trampar para a Apple. E a Apple é caro, né? Ela está lhe entregando muito mais, ela lhe cobra muito mais. O Linux é que lhe entrega o máximo e não lhe cobrando, ou cobrando o mínimo. Então a gente conseguiu fechar aqui esse complemento de questões gráficas. Se eu tiver condições eu faço vídeo sobre Matrix, os problemas. Mas ficou faltando aqui outros vídeos. Beleza? Tem algumas questões aqui para outros vídeos. Esse aqui foi completado. Espero que ajudei.